Boa noite a todos. Vamos lá, né? Todos nós juntos para o nosso, como diz, nosso segundo tempo do estudo, né? Do dia de hoje, que é o estudo do livro Nosso Lar, de André Luiz. Enquanto a gente prepara aqui para o estudo, vamos aqui ler a lição número 120 do livro Vinha de Luz, Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E diz o seguinte, é da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros do Cristo. Paulo, né? Primeira carta a Romanos, capítulo 8, versículo 17. Comenta então Emmanuel para todos nós. Incompreensivelmente, muitas escolas religiosas, através de seus expositores, relegam o homem à esfera da miserabilidade absoluta. Púlpitos, tribunas, praças, livros e jornais estão repletos de tremendas acusações. Os filhos da terra são categorizados à conta de réus da pena última. Ninguém contesta que o homem, na condição de aluno em crescimento na sabedoria universal, tem errado em todos os termos. Ninguém ignora que o crime ainda obceca, muitas vezes, o pensamento das criaturas terrestres. Entretanto, é indispensável restabelecer a verdade essencial. Se muitas almas permanecem caídas, Deus lhes renova diariamente a oportunidade de reerguimento. Assim, o Evangelho é o roteiro do otimismo divino. Paulo, em sua epístola aos Romanos, confere aos homens, com justiça, o título de herdeiros do Pai e co-herdeiros de Jesus. Por que razão se dilataria a paciência do céu para conosco, se nós, os trabalhadores encarnados e desencarnados da terra, não passássemos de seres desventurados e inúteis? Seria justa a renovação do ensejo de aprimoramento a criaturas irremediavelmente malditas? É necessário fortalecer a fé sublime, que elevamos ao alto, sem nos esquecermos de que o alto deposita santificada fé em nós. Que a humanidade não menospreze a esperança. Não somos fantasmas de penas eternas, e sim herdeiros da glória celestial, não obstante nossas antigas imperfeições. O imperativo de felicidade, porém, exige que nos eduquemos convenientemente, habilitando-nos à posse morredora da herança divina. Olvidemos, ou seja, esqueçamos o desperdício de energia, os caprichos da infância espiritual e cresçamos para ser, com o Pai, tutores de nós mesmos. É de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre querido, a essa equipe espiritual do nosso patrono, Caibá Chuta, que sempre nos ampara, nos protege, nos intui e nos auxilia nos estudos que fazemos aqui no nosso canal. Que os bons amigos espirituais estejam conosco, nos rodeiem, nos envolvam a todos. E envolvam com especial carinho o nosso irmão Sérgio, que vai ser o encarregado de trazer as reflexões da noite de hoje para cada um de nós. Certos, então, da presença amiga dos trabalhadores espirituais junto conosco, nós pedimos a permissão
para darmos por iniciado nosso estudo do livro Nosso Lar da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, companheiro Sérgio. Oi, Lúcio, boa noite. Boa noite a todos os companheiros presentes aí que vão nos fazer companhia aí nesse estudo. Estamos aqui para mais uma noite de estudos, né? Hoje do livro Nosso Isso, Lar. exatamente, né? E já está conosco aqui, ó, que a gente dá uma boa noite a todos, né? A Dídima, Maura Lina Calil, a Mirte, Daniele Brandão, Patrícia, Lúcia Soares, Nenamil, que bom te ver aí, né? Camille, Sueli Lopes, que está lá no Facebook, Rosa Santos, que também está no Facebook. Gente, muito bem-vindo. A gente lembra que o estudo é interativo, tá? E o tema de hoje é muito fascinante, capítulos importantes. E a gente, então, deixa o Sérgio aí conduzir o estudo para todos nós. Luz e paz para todos. Vamos lá, Sérgio. Vamos lá, Lúcio. Obrigado. Bem, gente, nós estamos, então, no capítulo 35 desse livro, capítulo intitulado Encontro Singular. Bom, André Luiz, como nós vimos em capítulos recentes, anteriores, ele recebeu uma equipe de socorro espiritual, juntamente com ele, com a, com a orientadora dele, né? Receberam uma equipe de trabalhadores de socorro espiritual que estavam retornando das regiões inferiores, retornando ao nosso lar, trazendo alguns espíritos que foram recolhidos nessa missão e levados ao nosso lar para serem tratados. Vamos, então, dar seguimento, após receber esses espíritos, vamos ver a narrativa de André Luiz. Diz ele: guardavam-se petrechos da excursão e recolhiam-se animais de serviço, quando a voz de alguém se fez ouvir carinhosamente a meu lado. André, você aqui? Muito bem, que agradável surpresa. Quer dizer, André Luiz estava, então, guardando, né, arrumando lá o material que tinha sido usado por aquela equipe socorrista, recolhendo os animais, como nós vimos também no estudo desse capítulo, que é a narrativa da missão. Muitos animais participavam do trabalho, auxiliando, né, com funções específicas. Quando, então, ele ouviu alguém que o chamou, né, que se referiu a ele, dizendo que era uma agradável surpresa encontrá-lo ali. Voltei-me surpreendido e reconheci, no samaritano que assim falava, o velho Silveira, pessoa de meu conhecimento, a quem meu pai, como negociante inflexível, despojara um dia de todos os bens. Os samaritanos era como se denominava aqueles espíritos socorristas que participavam dessas tarefas, né? Então, dentre eles estava, então, esse Silveira, que fora conhecido de André Luiz aqui na vida terrena, e que ele já começa explicando que seu pai, como era um comerciante flexível, despojara a Silveira de todos os bens, né? Deixara a Silveira sem os seus bens. Vamos ver mais adiante, então, o que realmente aconteceu. Continua, então, André Luiz. Justo acanhamento dominou-me, então. Quer dizer, ele ficou um tanto constrangido, né? Porque estava ali diante de um espírito que, quando esteve aqui na Terra, foi prejudicado, né? Ou, pelo menos teve seus pertences
perdeu seus pertences em função da ação de seu pai. Quis cumprimentá-lo, corresponder ao gesto afetuoso, mas a lembrança do passado paralisava-me de súbito. Não podia fingir naquele ambiente novo, onde a sinceridade transparecia de todos os semblantes. Quer dizer, então, ele constrangido, né, ele, com aquela lembrança daqueles fatos acontecidos no passado, em que esse espírito Silveira foi prejudicado por seu pai, ele queria fingir, né, dizer que estava tudo bem e tal, que não estava acontecendo nada, mas ele sabia que ali, naquele mundo onde ele estava agora vivendo, né, no mundo espiritual, não é possível ao espírito olvidar os seus sentimentos, os seus pensamentos. Não é como nós estamos aqui na Terra, né? Nós podemos hipocritamente disfarçar aquilo que estamos sentindo, né? Nos mostrar simpáticos, nos mostrar afetuosos a alguém, quando no nosso íntimo o nosso sentimento é inteiramente diferente. No mundo espiritual isso não é possível. Nós, aqui na Terra, nós estamos encobertos pelo corpo físico, né, que embaraça, não permite que os nossos sentimentos eles sejam expostos assim mais claramente. No mundo espiritual, não havendo o corpo físico para ocultar o que nós pensamos, o que nós sentimos, o espírito fica inteiramente desnudado. Tudo que ele pensa, tudo que ele sente, pode ser percebido por outros espíritos. Então, foi Silveira que, compreendendo a situação, veio em meu socorro acrescentando. Quer dizer, Silveira percebeu que André Luiz, o constrangimento de André Luiz com a situação, e foi até ele. Francamente, ignorava que você tivesse deixado o corpo e estava longe de pensar que se encontraria em nosso lar. Identificando-lhe a amabilidade espontânea, abracei-o comovido, murmurando palavras de reconhecimento. Quer dizer, André Luiz, então, também percebeu que o sentimento que Silveira externava era um sentimento afetuoso, um sentimento de amabilidade, como ele narra aqui, né? Porque, como nós dissemos já, no mundo espiritual não é possível disfarçar aquilo que nós sentimos, né? Porque não temos mais essa couraça, né, que é o corpo físico, embaraçando, né, a percepção do que nós pensamos, do que nós sentimos. Quis ensaiar algumas explicações relativamente ao passado, mas não o consegui. No fundo, eu desejava pedir desculpas pelo procedimento de meu pai, levando-o ao extremo de uma falência desastrosa. Naquele instante, eu revia mentalmente o clichê do pretérito. A memória exibia de novo o quadro vivo. Parecia-me ouvir ainda a senhora Silveira, quando foi à nossa casa, suplicante, esclarecer a situação. Quer dizer, André Luiz ainda teve a ideia de dar algumas explicações e pedir perdão, pedir desculpas a Silveira pelo que acontecera aqui na Terra, né? Aqueles acontecimentos provocados por seu pai que o levou a uma falência desastrosa, a uma situação de penúria. E, naquele momento, então, ele revia mentalmente toda a história, toda a trama, tudo aquilo que aconteceu, né? Como se fosse um filme. Ele via quadro, realmente, um quadro real do que acontecera.
e parecia que estava ouvindo a esposa de Silveira, né, que foi à casa dele, né, de seu pai, esclarecer a situação. O marido estava acamado, havia muito, agravando-se-lhes a penúria com a enfermidade de 2 filhinhos. As necessidades não eram reduzidas e os tratamentos exigiam soma considerável. Quer dizer, a esposa de Silveira foi à casa de André Luiz, expôs a situação, né, explicou que o marido, Silveira, estava acamado e que não estava conseguindo prover todas as necessidades familiares. Encontrava-se numa situação de penúria, inclusive com 2 filhos também enfermos. E todo esse contexto exigia uma soma de dinheiro, né, uma importância, para que pudessem ser contornadas essas dificuldades, pudesse ser contornada essa situação. A pobrezinha chorava, levando o lenço aos olhos. Relembra André Luiz do que acontecera. A pobrezinha chorava, levando o lenço aos olhos. Pedia mora, quer dizer, pedia um prazo, né, para saldar a dívida de que ela se encontrava, né, Silveira se encontrava diante do seu pai. Implorava concessões justas, humilhava-se, dirigindo olhares doridos à minha mãe, como a rogar entendimento e socorro no coração de outra mulher. Estava apelando para a sensibilidade, a compaixão da mãe de André Luiz. Recordei que minha mãe intercedeu, atenciosa, pediu a meu pai esquecesse os documentos assinados, abstendo-se de qualquer ação judicial. Quer dizer, a mãe, então, intercedeu a favor da família, né, de Silveira, pedindo ao marido que ele deixasse de lado aí os documentos, né, que legitimavam a dívida e que não ensejasse qualquer tipo de medida judicial que viesse a agravar ainda mais a situação de Silveira e de sua família. Meu genitor, porém, habituado a transações de vulto e favorecido pela sorte, não podia compreender a condição do retalhista. Manteve-se irredutível. Quer dizer, apesar dos apelos da esposa de Silveira, da intercessão da mãe de André Luiz, pedindo pela família, seu pai manteve-se irredutível. Estava acostumado com essas situações, agia sempre friamente e, então, não aceitou, né, qualquer tipo de intercessão em favor de Silveira. Declarou que lamentava as ocorrências, que ajudaria o cliente e amigo de outro modo, frisando, porém, que, no tocante aos débitos reconhecidos, não via outra alternativa que a de cumprir religiosamente os dispositivos legais. Quer dizer, o pai de André Luiz foi inflexível. Ele, pelo menos, aparentemente, né, ainda disse que lamentava o que estava acontecendo, que iria procurar ajudar Silveira de uma outra maneira, mas que, com relação à dívida, não havia alternativa. A dívida teria que ser satisfeita de qualquer maneira, teriam que se cumprir os dispositivos legais. Não podia, afirmava, quebrar as normas e precedentes do seu estabelecimento comercial. As promissórias teriam efeito legal. Quer dizer, ele colocou, o pai de André Luiz colocou, então, a questão comercial, a questão legal, acima
da questão humana, né? Ele não se compadeceu da situação de Silveira, que se refletia em toda a família, inclusive nos filhos menores, né? Ele não teve complacência e disse que teria que se cumprir a lei. As promissórias teriam que fazer surtir os efeitos legais. E consolava a esposa aflita, comentando a situação de outros clientes, que, a seu ver, se encontravam em piores condições que o Silveira. Quer dizer, ele tentava, então, consolar a esposa de Silveira, citando outros casos de outros clientes, outros devedores, que, segundo ele alegou, se encontrava até em condições piores que a de Silveira. Foi o que ele encontrou, o meio que ele encontrou de tentar fazer alguma coisa pela família, de acordo com seu entendimento. Uma observação da Patrícia. Quando temos o direito sobre algo, precisamos observar o nosso dever também em relação às pessoas. Quais as consequências do ato? Patrícia, isso é uma atitude, né? Um modo uma postura de vida de pessoas que têm uma sensibilidade, né? Um caráter humanista, que não colocam os interesses materiais, seus direitos, né, acima de qualquer coisa, como o pai de André Luiz, que queria fazer valer o seu direito. Ninguém contestava que ele era um credor legítimo, ele tinha direito a cobrar de Silveira, né? Estavam lá as promissórias, segundo o relato de André Luiz, mas havia uma questão que foi ignorada por ele, uma questão que quem tem um espírito mais humanista, né, em relação ao próximo, alguma empatia pelo próximo, coloca uma questão que coloca acima do seu direito, que as consequências, como diz a Patrícia aqui, que essa cobrança irredutível iria causar ao seu semelhante. Até porque, como a mãe de André Luiz solicitou, ela não pediu o perdão da dívida, ela pediu uma mora, quer dizer, um tempo, né? Um prazo para que Silveira pudesse refazer sua vida, inclusive curar-se da enfermidade e, então, poder honrar o compromisso. Mas o pai de André Luiz, então, pensava de maneira diferente. Seremos responsáveis, sim. Quando nós colocamos o nosso interesse, sabendo que esse interesse, embora justo, né, embora não possa ser contestado, ele não pode se impor quando a situação do próximo é um estado como esse que se encontrava Silveira, né? Principalmente considerando que ele não deixava de pagar a dívida por qualquer tipo de questão comercial, humana, por não querer pagar. Não, ele estava enfermo, ele estava numa situação grave, com os filhos também enfermos. Então, era uma situação plenamente justificável para ele obter a condescendência do pai de André Luiz, mas não foi o que aconteceu. Observação aqui da Lina também, neste mérito, a questão comercial falou mais alto. Fato muito comum neste meio. Dificilmente vemos comerciantes humanos e fraternais. Lina, infelizmente, não é só entre comerciantes, é a humanidade em geral, né? Pessoas que coloquem o bem-estar do próximo acima dos seus próprios interesses é muito raro, né? Muito raro acontecer. E o pai de André Luiz, esse comportamento deplorável que ele adotou, infelizmente,
ainda hoje é comum, né? Nós vemos ainda hoje, décadas depois do acontecimento, a gente ainda vê acontecer, infelizmente, né? Continua, André Luiz, a sua narrativa. Lembrei os olhares de simpatia que minha mãe lançou à desventurada postulante afogada em lágrimas. Meu pai guardava profunda indiferença a todas as súplicas. E quando a pobre mulher se despediu, repreendeu minha mãe austeramente, proibindo-lhe qualquer intromissão na esfera dos negócios comerciais. Quer dizer, ele, além de negar qualquer tipo de ajuda, né, de auxílio a Silveira, a quem ele conhecia, que ele diz que era até amigo, né? Agora você imagina que amigo é esse, né? Ele ainda repreendeu a esposa por ela ter intercedido, solicitando que atenuasse aquela situação a situação grave, né? A situação em que Silveira se encontrava. O que ele poderia fazer se ele desse um prazo para Silveira, né? Se ele fizesse como a esposa pediu, né? Ele concedesse a mora para que ele pudesse, então, mais tarde, quando a situação melhorasse, quando ele se curasse da enfermidade, pudesse, então, pagar. Mas ele, então, não só cedeu qualquer coisa, não cedeu qualquer coisa, como ainda admoestou a esposa e pediu, né, que proibiu-lhe praticamente que ela se intrometesse nos negócios, que ela não se metesse, então, nos negócios. A pobre família houve de arcar com a ruína financeira completa. Relembrava perfeitamente o instante em que o próprio piano da senhorita Silveira foi retirado da residência para satisfazer as últimas exigências do credor implacável. Quer dizer, o pai dele era isso realmente, né? Um credor implacável. E aquilo ficou na memória de André Luiz, né? Aquela situação, a ruína a ruína financeira, a que a família foi relegada. Como disse aqui foi a Lina, né? Se referiu ao piano, disse que foi um exagero, né? Não, foi a Natália. A retirada do piano foi um exagero, foi cruel. Passou até do exagero, né? Foi uma crueldade, né? Mas ele não condescendeu. E como ele diz aqui, da senhorita, André Luiz cita, senhorita Silveira, provavelmente era filha, né? Filha de Silveira, quer dizer, de uma criança até, né? Mas o pai dele, flexível, não quis saber, né? Até o piano da filha ele tomou. Infelizmente, quando esse existe, ele é exaltado como se fosse anormal ter atitudes fraternas. Você diz que se refere à compreensão, né? À empatia, né? Pelo próximo, né? Quando existe, é exaltada como se fosse anormal, não é isso que você está querendo dizer? Oli? Não sei se eu consegui interpretar bem as suas palavras, né? Se fosse anormal ter atitudes fraternas. Exatamente, acaba se tornando uma exceção, né? Aquilo que deveria ser a regra, conforme o Cristo ensinou, né? Tratar os nossos semelhantes como nós gostaríamos de ser tratados, fazer a eles aquilo que nós gostaríamos que eles nos fizessem, isso hoje chega a ser, como você diz, Lina, uma exceção. E até as pessoas se exaltam quando conseguem adotar essa prática, né? Quando isso deveria ser a regra, né? Porque a regra, faz parte da regra áurea de Jesus, né? Sem o cumprimento da qual nós não alcançaremos a nossa condição de espíritos puros e o reino dos céus, né? Situação de uma vida já livre dessas dificuldades como as que nós enfrentamos aqui na Terra.
Continua André Luiz. Queria desculpar-me e, todavia, não encontrava frases justas, porque, na ocasião, também encorajara meu pai a consumar o iníquo atentado. Considerava minha mãe excessivamente sentimentalista e induzira-o a prosseguir na ação até o fim. Quer dizer, aqui a consciência começou a reprovar André Luiz. Né? O seu comportamento no momento, né, naquela situação, quando acontecia, naquele contexto, em vez de auxiliar sua mãe naquela intercessão, né, dando-lhe força, pedindo, encarecendo ao pai que tivesse um pouco de clemência, de compaixão, ao contrário, ele incentivou o pai a ser inflexível, a consumar, então, a cobrança, a tirar tudo do Silveira, e então agora ele estava sentindo a sua consciência acusando, né? Estava com remorso, né? Patrícia, quantas vezes somos indiferentes à dor do outro? O momento que vivemos é muito propício para essa reflexão. Pois é, Patrícia, é isso aí. Infelizmente, o comum na humanidade ainda é a indiferença em relação ao próximo, né? As pessoas querem satisfação seus interesses, da sua comodidade, e pouco se importa com o que está acontecendo com o semelhante, que está ali tão próximo, né? É o que a gente vê hoje, né? Por aí, né? As pessoas totalmente indiferentes, né? Gente na rua, sem ter onde dormir, e muitas das vezes ainda são recriminadas por isso, né? Tô cansado de ver pessoas criticando os moradores de rua como se as pessoas estivessem ali na rua por prazer, porque se sentem bem em não ter uma casa, em dormirem debaixo de chuva, em passarem o dia debaixo de sol. As pessoas não têm essa sensibilidade, né? Não se condói com o sofrimento do próximo. Infelizmente, é essa fase aí que a humanidade ainda está passando. Pois é, essa situação que nós estamos vivendo, né? Essa pandemia, né? Essa enfermidade que está levando a vida de tanta gente, né? Só hoje foram quase 1.500 pessoas mortas, né? Você vê isso, dados oficiais. E ainda assim, são poucos os que se sensibilizam. A gente vê aí festas, né, acontecendo, reuniões, os bares cheios de gente bebendo, comemorando não sei o quê, talvez comemorando a morte dos outros, né? A impressão que às vezes que eu fico é que essas pessoas estão comemorando as mortes, né, das outras pessoas. É a impressão que eu tenho, né? Porque não é possível acontecer isso, né? Pelo menos aqui no Rio de Janeiro, onde eu resido, se afrouxar um pouquinho a vigilância, os bares ficam lotados, as praias ficam lotadas, a gente se espremendo na praia por um palmo de areia para poderem ficar, e na maior alegria, na maior farra, sem ao menos demonstrarem qualquer sentimento, né, em relação às pessoas que estão morrendo. Porque não é só uma questão de não ter medo de morrer. Não tenho medo de morrer, eu vou... Mas a questão é como é que consegue encontrar alegria nesse momento, né? Exato, é descaso e falta de empatia ali. Como é que consegue encontrar alegria nesse momento, né? Consegue fazer festas. Semana passada, né, aquela festa lá na Câmara, os deputados, né, comemorando a eleição do novo presidente, 300 pessoas numa alegria, gente já embriagado, os outros se abraçando, se beijando, e esquecendo, não dando a menor importância às mortes acontecendo e as pessoas comemorando, festejando. É realmente uma coisa
é impressionante. Bom, exatamente, é um descaso, né? Uma coisa, uma total falta de amor ao próximo, né? Um total desrespeito até, né? As pessoas deviam pelo menos se mancarem, né? Se mancar, dizer, bom, eu não tenho nada com isso, não quero saber, está morrendo, paciência, azar deles, mas também não vou ficar fazendo festa, demonstrar que eu estou... Pelo menos ter um pouco de recato, né? Ainda que não tivesse um sentimento de compaixão, um sentimento de piedade, que tivesse um recato, né? Que se resguardasse um pouco em respeito àqueles que estão morrendo. Mas, infelizmente, também o exemplo vem de cima, né? O presidente também comemora cada morte, cada dia que acontece mais de 1.000 mortes, ele vai para a rua comemorar, então as pessoas acham isso bonito, seguem o exemplo, né? Infelizmente. Bem, então vamos continuar. Não queria saber se outros sofriam, não conseguia enxergar as necessidades alheias. Via apenas os direitos de minha casa, nada mais. E nesse ponto tinha sido inexorável, inútil qualquer argumentação materna. Quer dizer, era o egoísmo exacerbado, né? Era um egoísmo exacerbado, né? Ele mesmo diz aqui, penso na minha casa e nada mais. Como se diz hoje, que exploda o mundo, né? Ele estando bem fora do risco da explosão, que se dane o resto. E como os espíritos dizem no Livro dos Espíritos, né, que a base de todos os males, a causa primária de todos os males, é o egoísmo, é o mal maior, o vício maior que ainda assola a humanidade. Pensa essa turma tendo consciência desperta como André Luiz, relata. Pensa esta turma tendo consciência desperta como André Luiz, relata neste capítulo. Então, é assim, né? É aquilo que, como eu disse, que os espíritos ensinam no Livro dos Espíritos, né? O egoísmo é a chaga maior da humanidade, na expressão deles, né? É a base, né? A gênese de todo o mal que acontece aqui no planeta. Derrotados na luta, os Silveiras haviam procurado recanto humilde no interior, amargando o desastre financeiro em extrema penúria. Nunca mais tivera notícias daquela família, que, certo, nos devia odiar. Essas reminiscências alinhavam-se-me no cérebro com a rapidez de segundos. Num momento, reconstituíra todo o passado de sombras. Esse é um fenômeno que acontece muito no momento da morte, no momento em que o corpo está deixando de ter vida e o espírito começa a se desprender em relação a ele, né? A literatura clássica do espiritismo, principalmente os livros de Ernesto Bozano, ele relata vários casos de espíritos que deram esse testemunho, que no momento da morte, a vida, tudo a sua vivência, né, tudo que se passou na vida terrena, passa diante de si como se fosse um filme, em questão de segundos. E André Luiz aqui, embora ele já tivesse desencarnado há algum tempo, esse fenômeno continuou, aconteceu novamente, né? Ele teve reviveu esses fatos diante de si como se estivesse vendo num filme, o que faz com que a sensação, né, de remorso, a consciência se sinta tremendamente culpada, como aconteceu com ele aqui, e leva também o espírito a uma situação de sofrimento. E enquanto mal dissimulava o desapontamento, Silveira, sorrindo, chamava-me à realidade. Tem visitado o velho? Aquela pergunta, a evidenciar espontâneo carinho,
aumentava o meu pejo, quer dizer, minha vergonha, né? Esclareci que, apesar de imenso desejo, não conseguira ainda tal satisfação. Denise, estamos no capítulo 35, ok? Capítulo 35. Então, Silveira tentou, né, quebrar aquele constrangimento, aquela vergonha que André Luiz estava sentindo naquele momento, perguntando pelo pai, que foi o seu carrasco de outrora, né? Mas André Luiz que esclareceu, então, que ainda não tinha tido essa satisfação, não conseguira ainda encontrar com seu pai. Silveira identificou meu constrangimento e, apiedando-se, talvez, do meu estado íntimo, procurou afastar-se, abraçou-me cavalheirescamente e voltou ao trabalho ativo. Então, Silveira, percebendo, né, o constrangimento, a vergonha que André Luiz estava passando, ele se afastou, encerrou a conversa por ali, deu-lhe um abraço e voltou ao trabalho que ele estava se dedicando ao encontrar André Luiz. Muito desconcertado, procurei Narcisa, ansioso de conselhos. Expus-lhe a ocorrência, desculpe, detalhando os sucessos terrenos. Ela ouviu-me com paciência e observou carinhosamente. Quer dizer, ele então ficou ali naquela situação, né, um tanto desconcertado, sem saber como fazer, e procurou então a Narcisa, que era a orientadora dele naquela ocasião, buscando então um aconselhamento sobre como ele deveria proceder. E Narcisa então lhe explicou, né, lhe aconselhou: não estranhe o fato, vi-me há tempos nas mesmas condições. Já tive a felicidade de encontrar por aqui o maior número das pessoas que ofendi no mundo. Sei hoje que isso é uma bênção do Senhor, que nos renova a oportunidade de restabelecer a simpatia interrompida, recompondo os elos quebrados da corrente espiritual. Quer dizer, a Narcisa, então, quis levar um consolo a André Luiz, né? Levar alguma injeção de ânimo, né? Dizendo que com ela também passara por situações idênticas, encontrando ali no mundo espiritual vários espíritos, várias pessoas a quem ela tinha também prejudicado aqui no mundo terreno. E ela explicou, então, a André Luiz, que isso é realmente uma bênção, né? É uma oportunidade que a misericórdia de Deus nos dá de restabelecer, né, a simpatia interrompida, nas palavras de Narcisa. Por que simpatia interrompida? Porque nós fomos criados para sermos irmãos, né? Para nos amarmos reciprocamente. E quando nós estabelecemos, por iniciativa nossa ou por iniciativa de outrem, uma relação de animosidade, uma relação de inimizade, como aqui está sendo narrada aqui por André Luiz, nós interrompemos contrariamos esse desígnio divino, né? De nos amarmos, de sermos irmãos, de convivermos todos irmãmente e nos auxiliando mutuamente no nosso processo de crescimento. Então, ainda que depois, após deixar a vida terrena, nós vamos ter sempre essa oportunidade de nos reconciliar com os nossos adversários, conforme Jesus recomendou na passagem evangélica. E, tornando-se mais categórica no ensinamento, perguntou: aproveitou você o belo ensejo? Narcisa perguntou a André Luiz, e ele respondeu: o que quer dizer?
desculpou-se com o Silveira. Quer dizer, Narcisa explica o que ela está querendo dizer com o aproveitamento. Qual seria esse aproveitamento? Desculpou-se com o Silveira. Olhe que é grande felicidade reconhecer os próprios erros. Já que você pode examinar-se a si mesmo com bastante luz de entendimento, identificando-se como um amigo ofensor, não perca a oportunidade de se fazer amigo. Vá, meu caro, abrace-o de outra maneira. Aproveite o momento, porque o Silveira é ocupadíssimo e talvez não se ofereça tão cedo outra oportunidade. Quer dizer, é um ensinamento muito importante, muito profundo aqui, que Narcisa transmitiu a André Luiz, né? Demonstrando-lhe a importância que é, né? A felicidade que é reconhecer os próprios erros, encontrar com aqueles a quem nós prejudicamos outrora, né? Na vida terrena. E recomendou, então, que André Luiz fosse novamente ao encontro de Silveira, que era uma pessoa, que era um espírito muito ocupado, né? Tinha muitas tarefas no nosso lar, e que provavelmente demoraria a ter outra oportunidade dele se desculpar, né? O perdão foi uma das questões com que Jesus mais se preocupou na sua passagem aqui na Terra. No Evangelho, nós vamos encontrar inúmeras passagens em que Jesus destaca a importância do perdão. Ele veio corrigir a lei mosaica que determinava o olho por olho, dente por dente. Jesus ensinou que é o contrário. Não devemos adotar esse procedimento, olho por olho, dente por dente, mas sim praticarmos o perdão. Quer dizer, deu uma outra visão a essa questão, né? Determinando que aquele que nos ofende tem que ser perdoado, para que nós também nos livremos, não criemos esse vínculo, esse elo que vai nos prender enquanto nós não praticarmos o perdão ou não recebemos o perdão por parte daqueles que nos ofendem, que fomos nós que ofendemos o próximo, né? Mas André Luiz ficou indeciso, né? Então Narcisa continuou explicando: não tema insucessos. Toda vez que oferecemos raciocínio e sentimento ao bem, Jesus nos concede quanto se faça necessário ao êxito. Tome a iniciativa. Empreender ações dignas, quaisquer que sejam, representa a honra legítima para a alma. Recorde o Evangelho e vá buscar o tesouro da reconciliação. Quer dizer, todas as vezes que nós nos engajamos numa proposta no sentido do bem, nós atraímos para a nossa companhia espíritos benfeitores, espíritos que vão nos ajudar a alcançar êxito no nosso intento. Como disse, como os espíritos responderam a Allan Kardec, aquele que ora, Deus envia bons espíritos para auxiliá-lo, para fazer com que ele obtenha aquilo de que necessita. E Narcisa se referiu às passagens do Evangelho que Jesus menciona a importância da reconciliação, né? Como nós dissemos, foi uma das questões com que Jesus mais se ocupou durante a sua passagem aqui na Terra. Ele colocou o perdão, inclusive, acima da própria adoração, que é uma lei importantíssima, uma lei natural que nós temos que atender para alcançarmos a nossa destinação final. Quando ele recomendou, né? Se encontrar diante do altar para fazer a tua oferta, quer dizer, era o modo como aquele povo adorava o Criador, né, através de ofertas,
através de rituais, de liturgias. Se tiveres no altar para fazer a adoração e se lembrar que o teu semelhante, teu próximo, tem alguma coisa contra ti, vá primeiro reconciliar-te com o teu semelhante. Quer dizer, Jesus colocou a reconciliação, a reharmonização entre as pessoas acima, mais importante do que a própria adoração. Observação aqui. Melhor é fazer o certo já por aqui mesmo. Lina. Pois é. A gente sabe disso. Agora, é difícil, né? Nós, espíritos ainda muito imperfeitos, carregando no nosso interior uma carga de imperfeições que viemos acumulando ao longo aí das nossas existências aqui na Terra e no mundo espiritual, nós não conseguimos nos livrar dessas imperfeições assim da noite para o dia, né? Como nós fazemos com uma folha de papel que nós não queremos mais, fazemos uma bolinha de papel e jogamos na lata do lixo. Pegar as imperfeições, fazer uma bolinha e jogar na lata do lixo. Isso não é possível, né? É um processo lento, um processo gradual, mas que nós temos que perseverar, porque é a nossa destinação, é um desígnio de Deus que terá que ser cumprido de qualquer maneira. O tempo que nós vamos levar para isso cabe a nós. Nós temos livre-arbítrio, podemos fazer nossas escolhas e escolher o caminho que nós vamos trilhar até alcançar isso, né? Mas é claro que para isso é que nós estamos aqui na Terra. É para já ir nos livrando desses empecilhos, né? Desses espinhos que estão no nosso caminho, para a gente ter um caminho mais suave rumo à perfeição. Então, ouvindo esses conselhos, essa orientação de Narcisa, André Luiz relata: não mais vacilei. Corri ao encontro de Silveira e falei-lhe abertamente, rogando perdoasse a meu pai e a mim as ofensas e os erros cometidos. Quer dizer, então, André Luiz seguiu a orientação de Narcisa, buscou, então foi ao encontro de Silveira e pediu que ele perdoasse ao seu pai pelaquela atitude e a ele também por eles terem feito com que Silveira passasse aquelas situações aflitivas, né? De penúria, de miséria, de sofrimento, que foram levados em decorrência da atitude de seu pai, com o aval de André Luiz. Quer dizer, ele seguiu o conselho de Narcisa, né? Vamos dar continuidade aqui. Alô, Lúcio. O Lúcio é o que comanda aqui o nosso estudo aqui. Vai trocando o quadro. Vamos aguardar um pouquinho, que ele já deve fazer aí, botar o novo texto. Quer dizer, então, André Luiz seguiu, né, a orientação de Narcisa, que repetia, né, o que Jesus havia ensinado. Sinto muito não ter tido a oportunidade de pedir perdão para uma amiga de infância. Quando a procurei, ela não mais pertencia ao nosso mundo. Lina, mas isso aí não é empecilho para que você lhe dirija o perdão, né? O pedido de perdão, melhor dizendo, né? Você sabe que, mesmo ela estando desencarnada, o seu pensamento em relação a ela vai chegar. Vai chegar. O pensamento é uma corrente poderosíssima. Quando nós pensamos em alguém, nós estamos dirigindo o nosso pensamento, ele como que se materializa. Ele é levado pelo fluido cósmico universal, né, que preenche o universo. Ele é levado até a pessoa a quem nós estamos pensando, em quem nós estamos pensando, né? Claro que a pessoa pode não ter assim uma percepção
exata, né, literal do que nós estamos pensando, mas ela vai receber aquelas vibrações, aqueles sentimentos. Então, se você tem consciência de que praticou em relação a essa sua amiga de infância algum gesto, algum ato que a tenha prejudicado, você, mesmo ela não estando mais aqui na Terra, você pode dirigir-lhe um pedido de perdão. E esse pedido chegará até ela inquestionavelmente, indubitavelmente. Então, você diz que está orando sempre por ela, e nas suas orações, né, na sua prece, você deve rogar a ela esse perdão, né? Pedir a ela esse perdão. É importante, primeiro, que você já reconheceu o erro. Isso é fundamental, né? Porque ninguém pode se melhorar se não conhece os seus problemas, né? Aquilo que precisa melhorar. Em segundo lugar, você já se arrependeu, porque se você está pedindo perdão, você está arrependida, né? Seja lá o que for que aconteceu. E o arrependimento faz parte do processo de reabilitação do espírito, né? Está lá no livro Céu e Inferno. É uma das etapas para o espírito retomar o caminho da evolução, o espírito se livrar da falta cometida. E falta agora, então, você se reconciliar com ela mais diretamente. Não vai ter oportunidade nessa existência, materialmente, né, corporalmente, mas isso não impede. Nos momentos de sono, por exemplo, você pode se encontrar com essa sua amiga, né? Você pode se encontrar com essa sua amiga desdobrada do corpo físico, você vai ao encontro dela, estabelece essa aproximação e ele lhe dirige o pedido de perdão, né? Nada não impede. O importante é que você já se conscientizou disso e que está procurando se reconciliar, ok? Isso é que é o fundamental. Bem, gente, já estamos aqui no final. Estudo muito proveitoso, cada dia melhor. Certo? Obrigado, Natália. Bom, gente, então, chegamos aqui já no nosso horário, né, de encerrar. Falta ainda um trecho do capítulo. Faltam 2 slides. 2? 2. É que eu estou aqui sem o slide completo, então não tenho noção de quanto falta. São só 2, então vamos seguir, né? Mais 5 minutos? Vamos? Então vamos lá. Você compreende, acentuei, nós estávamos cegos. Em tal estado, nada conseguíamos vislumbrar senão o interesse próprio. Quando o dinheiro se alia à vaidade, Silveira, dificilmente pode o homem afastar-se do mau caminho. Quer dizer, André Luiz, então, aqui fazendo assim um reconhecimento completo, né? Fazendo assim uma catarse, como se diz, né? Principalmente nas filosofias orientais, né? Ele falou uma grande verdade, né? Quando a gente coloca as questões materiais acima das questões espirituais, nós perdemos a nossa noção, né? O sentido reto que devemos ter. Silveira, comovedíssimo, não me deixou terminar. Ora, André, quem haverá isento de faltas? Acaso poderia você acreditar que vivi isento de erros? Além disso, seu pai foi meu verdadeiro instrutor. Devemos, meus filhos e eu, abençoadas lições de esforço pessoal. Sem aquela atitude enérgica que nos subtraiu às possibilidades materiais, que seria de nós no tocante ao progresso do espírito? Renovamos aqui todos os velhos conceitos da vida humana. Nossos adversários não são propriamente inimigos, e sim benfeitores. Não se entregue a lembranças tristes. Trabalhemos com o Senhor, reconhecendo o infinito da vida. Você vê, as palavras de Silveira falam por si próprias, né? Como é que espírito, né?
mas espíritos já com um grau de adiantamento, de compreensão da realidade da nossa existência, né? Aquele que nos prejudica, na verdade, como disse aqui o Silveira, ele está sendo o nosso benfeitor, porque está despertando em nós a necessidade do esforço para corrigir a situação, né? Para isso são as provas. As provas, as expiações não são unicamente castigos divinos, né? São para nos propiciar a oportunidade de nos modificarmos, de nos transformar. Então, através das dificuldades que o pai de André Luiz criou, Silveira e os filhos tiveram que se esforçar para vencer aquelas dificuldades e progrediram, como ele diz aqui, né, nas suas palavras. E fixando, emocionado, os meus olhos úmidos, afagou-me paternalmente e rematou: não perca tempo com isso. Breve quero ter a satisfação de visitar seu pai junto de você. Abracei-o então em silêncio, experimentando alegria nova em minha alma. Pareceu-me que, num dos escaninhos escuros do coração, se me acendera divina luz para sempre. Vê que foi um capítulo realmente muito, não só instrutivo, mas também muito bonito, né? Muito bonito da gente tentar. Houve corrigendo a evolução de ambos, sem dúvida, né? Então é isso, gente. Obrigado a todos aí pela companhia. Ultrapassamos já o nosso tempo. Vamos agora, então, fazer a nossa prece de encerramento. Vamos elevar nosso pensamento ao alto, agradecer a Deus, a Jesus, os nossos espíritos protetores, os espíritos que estão conosco nesse trabalho. Agradecer mais uma vez a oportunidade que tivemos dessas reflexões e que possamos, na próxima semana, estar aqui novamente reunidos para darmos prosseguimento a esse estudo tão importante que vai tanto nos ajudar a que nós realizemos o progresso que aqui viemos buscar nessa atual reencarnação. Que a tua paz, Jesus, faça conosco durante os momentos de descanso, junto a nossos familiares, e fique sempre conosco, que assim seja. Bem, gente, então, mais uma vez, muito obrigado a todos pela companhia. Até, então, a próxima oportunidade, se Deus quiser, até a próxima semana, então. Valeu, Lúcio. Obrigado pela ajuda aí. E até qualquer hora.